toda glória, todo louvor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, pão da vida. Aleluia! Precioso Jesus, amado da nossa alma. Glória, 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 glória. Aleluia! Tu és santo, Senhor, aleluia. Nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o verbo vivo. Tu és, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, a paz do Senhor. Feliz ano novo, igreja. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, aleluia, em unidade, de mãos dadas diante do trono do Pai. Glória a Deus, aleluia. Você pode aleluiar nessa hora e dizer aleluia, glória a Deus. Louvado, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. No nosso meio, na nossa vida, Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado, Ele tem nos curado e nos restaurado dia após dia. Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus, como é precioso estar na presença do Pai. Ai, que delícia! Que delícia é estar na presença do Pai. A palavra mesmo diz isso, né? Que na presença do Senhor há abundância de alegria. Há também ali um manancial de delícias. Aleluia! É um prazer estar diante do Senhor. Ainda mais para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é declarar, que é glorificar, que é adorar Ele juntos, né? Olha que maravilhoso, unidos, cada um num lugar físico, mas espiritualmente juntos, unidos, em unidade na presença do Senhor. Literalmente assim, verdadeiramente de mãos dadas, juntinhos, com o nosso coração ali desejando a mesma coisa, atentos, né, para poder receber a mesma palavra que vai governar a nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reiniciando esse serviço espiritual. Aleluia, com a certeza, a convicção de que o Senhor nos chamou para estar neste lugar. Esse é o tempo. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o tempo que o Senhor nos chamou para estar neste lugar. Glória a Deus por isso. Um tempo precioso, um tempo que muitos desejaram estar no passado, né? Desejaram viver esses momentos dos últimos dias. Um tempo de tanto acontecimento profético. 2026 nós já entramos aí, ó, na aceleração, né? Em 2025, na última live que nós tivemos no ano de 2025, nós fomos ministrados sobre isso e nós já entramos aqui. Vai ser tudo muito rápido, vai ser tudo muito ligeiro, mas aquele que está com o Senhor apegado não precisa ter medo, vai ser um looping espiritual e nós vamos ter o nosso encontro com Ele a cada dia, na medida que nós buscarmos e desejarmos Ele. Glória a Deus, nós entregamos essa live na presença do Senhor, que Ele esteja aqui, o Espírito Santo de Deus esteja aqui no comando de todas as coisas. Sem Ele, nós nada podemos fazer. É assim que nós aprendemos, não foi? Então, que Ele venha, que Ele esteja à frente, que Ele nos instrua, nos ensine, esteja no comando de todas as palavras, de todas as orações, que Ele ministre em nós e através de nós, e que o Senhor alcance aí os corações e faça uma grande obra para a glória
dele. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida, nosso coração, nossa casa, essa live, esse serviço espiritual que o Senhor nos chamou, estabeleceu para estarmos aqui realizando, Pai. Colocamos diante de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Nós nos colocamos aqui neste lugar reconhecendo que nós não queremos viver, Senhor, sem a Tua presença. Nós não podemos, Senhor, sequer dar um passo na nossa vida sem a Tua presença. Pai, vem perdoar os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as ofensas, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que pecamos contra o Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos lava, nos purifica, nos santifica, em nome de Jesus. Ó Deus, e vem através, Senhor, da nossa vida, usar, Senhor, a nossa boca, Pai amado, para poder trazer para a terra, para esta nação, para as vidas que ainda não Te conhecem e as que Te conhecem também, Senhor. Venhamos trazer aquilo que está no céu, no seu coração, aquilo que está declarado sobre nós, Pai. Ó Deus, e sobre todas as vidas, sobre toda a humanidade, Deus, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigada. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Obrigada pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que vem e faz essa obra que só o Senhor pode fazer, tocando nos lugares que só o Senhor pode tocar, Deus. Continua operando em nós o Teu querer e a Tua vontade, que tudo em nós e tudo que nós colocamos diante de Ti Te glorifique, Te engrandeça verdadeiramente, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ah, que maravilhoso. Meu Deus, a gente já fica assim, aleluiado, incendiado com a presença do Senhor. Vamos engrandecer o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Ele é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. Vamos adorar. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus, Senhor. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Ele veio, aleluia. Amor maior que o
venceu a morte. O véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. Sim, O céu o céu te adora, Senhor. Proclama a tua glória. Sim, Senhor, o Senhor ressuscitou, aleluia, o Senhor vivo está. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, Senhor. Sim, Senhor, tu és poderoso. Poderoso esse nome é. Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é. Oh, mais forte que tudo, mais forte do que qualquer cadeia, aleluia, que queira nos prender, nos amarrar ou nos impedir de adorar ao Senhor. Poderoso é o nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós nos reunimos, é no nome de Jesus, é no nome lindo, é no nome soberano, poderoso, todo-poderoso, acima de todo nome, que nós nos reunimos, que nós estamos aqui juntos para adorar ao Senhor, aleluia, glorioso Deus, aleluia, santo e digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia, oh, aleluia, que maravilhoso é o Senhor, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Vamos ouvir o que o Pai quer falar conosco e vamos orar sobre essa palavra, porque aqui não vai ser diferente em 2026. Vai ser acelerado, o Senhor já nos preparou, né? Nós já entramos aqui, nós já começamos essa live, nós já entramos aqui nesse início desse trabalho espiritual, nesse início de ano, né, com esse serviço, nós já entramos aqui entendendo que nós não estamos aqui apenas, né, atravessando uma data no calendário, um novo mês, não. Nós estamos entrando aqui em um novo, né, posicionamento espiritual. Nós temos uma nova postura espiritual, porque existe uma urgência, nós já entendemos isso, há uma urgência no espírito neste ano, em especial neste ano. Glória a Deus, existe essa urgência e não é apenas, né, para ler a Bíblia, não é apenas para estudar a Bíblia também não, mas é para ver o que? Jesus revelado em toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Esse ano o Senhor quer isso de nós, que nós busquemos essa revelação da palavra do Senhor aqui, que nós busquemos a revelação de quem Jesus é, qual o propósito dele para a nossa vida em toda a Escritura. E o próprio Jesus, ele deixou isso bem claro quando ele confrontou os homens, né, que conheciam profundamente o texto, a palavra, mas eles não discerniam o Filho. Ele mesmo disse em João 5:39, eu convido vocês para abrir a sua Bíblia no João, no capítulo 5, no versículo 39, está escrito assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito.
olha que é tão incoerente o que as pessoas faziam, né? E aqui Jesus, ele não confronta a ignorância bíblica. Ele não está dizendo, vocês não conhecem porque não lê. Não, ele está dizendo, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E é justamente, né? São as Escrituras que testemunham a meu respeito. É essa Escritura que vocês estudam tanto, que vocês leem tanto, que vocês verificam tanto, que falam de mim, mas vocês não veem. Então Jesus estava trazendo um confronto, não à ignorância bíblica, mas ele está confrontando aquela leitura sem a revelação. Eles liam, eles ensinavam, eles decoravam, mas eles não viam. E ainda assim, ainda hoje é assim. E isso, né, vem trazer assim, um ensino, algo muito poderoso e muito sério, que já acontecia naquele tempo e pode estar acontecendo ainda hoje. Mas o Senhor vem nos resgatar desse perigo hoje, trazendo luz, né, para a nossa vida, para que a gente olhe para isso e que a gente não caia nisso. Isso nos ensina que é possível estar cercado de Escritura e ainda assim não encontrar vida, quando Jesus não é revelado. Se você, que nem nós aqui em casa, hoje eu estava fazendo um trabalho aqui com as minhas Bíblias e eu vi, gente, eu tenho muita Bíblia. E eu fiquei ali, eu perdi até bastante tempo. Perdi tempo não, gente, não foi uma perda de tempo, assim, eu usei muito do meu tempo, né, do tempo que eu tinha hoje, porque eu comecei a gravar assim a Bíblia e as páginas delas, e aí eu fiquei querendo ler, e eu comecei a achar muita coisa interessante, e eu fiquei ali assim, encantada com as Bíblias, mas eu fiquei, né, porque eu já conheço e tenho fome e sede, mas é um perigo, né? Não adianta eu ter todas essas Bíblias e elas ficarem guardadas e eu não conhecer o que tem dentro delas. Eu não conhecer a revelação do que está escrito nelas. Então, é muito possível a gente estar cercado de Escritura e ainda assim não encontrar a vida. Não ter vida, ser uma Escritura morta. Quando Jesus não é revelado através da palavra, é isso que acontece. Por isso, né, que esse ano, ele não vai ser assim um ano que a gente vai ser sustentado, gente. Eu tenho os meus 2 pés lá para trás, com frase feita, com frase de efeito. Eu não gosto. Eu não gosto, e se vocês perceberem bem e convivem comigo, sabem que eu não uso, né? Eu não uso frase feita, não uso, não gosto. Então, e nem de linguagem espiritual que seja vazia. Eu vejo umas coisas assim que eu faço, Então 2026, Jesus não quer que a gente entre nisso, que a gente fique nisso, que a gente seja pego nisso, que a gente seja que assim venha tropeçar nisso, que isso é uma pedra, isso é um buraco, é um abismo, né? A gente pode tropeçar nisso e cair num abismo aí de ignorância. O Senhor não quer isso. Ele quer que nós sejamos sustentados pela palavra, aonde Jesus é revelado nela. Aonde onde o Cristo é o centro de toda a palavra. Não vai ter, eu me comprometo, não vai ter palavra que o Senhor Jesus não esteja no meio dela. Jesus revelado do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não começa com Jesus nos evangelhos, não. Ela aponta para ele desde o início, desde lá do Gênesis,
nós vemos em Jesus. Em Gênesis nós vemos a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, anunciando desde o princípio a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Aleluia! Nós vemos o Cordeiro subindo no lugar de Isaac, nós revelando que Deus já havia preparado um sacrifício que viria no tempo certo. Nós vemos José rejeitado pelos irmãos, vendido, humilhado, mas depois exaltado para salvar a muitos. Tudo isso era uma figura de Jesus que seria rejeitado, morto e exaltado para a redenção. Então, desde o início, o Velho Testamento, Jesus já estava sendo anunciado, mesmo antes de ser nomeado. Quando nós chegamos à lei, Jesus mesmo, ele declara, ele diz lá em Mateus, no versículo 5:17, ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. A lei não existe para competir com a graça, ela existe para mostrar o caminho para Jesus, para apontar para Jesus. O sacrifício, que aponta para o Cordeiro, aquele tabernáculo lindo no deserto, aponta para Deus habitando entre nós. E como que Deus habita entre nós? Nesse exato momento, Deus habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. Mas um dia, o desejo de Deus é habitar entre o seu povo. Aleluia, conosco, aleluia, para sempre. Então o tabernáculo aponta para Deus habitando entre nós. O sumo sacerdote aponta para quê? Quando a gente olha a figura do sumo sacerdote, nós já estudamos sobre isso, mas sempre precisamos falar, O sumo sacerdote aponta para aquele que é o mediador perfeito, aquele que vai mediar, o nosso advogado, aquele que sabe todas as coisas, que conhece profundamente as nossas dores, as nossas mazelas, nossos pecados, nossos pesos, e é poderoso para nos livrar disso. A lei sem Jesus, ela só é um peso. Meu Deus, mas a lei, quando ela revela Jesus, ela conduz à graça de Deus. E os profetas, eles não falharam quando eles anunciaram o Messias, não. Isaías, ele falou do servo sofredor, Jeremias falou da nova aliança, Ezequiel falou do coração transformado, Daniel falou do reino eterno, aleluia! E a Bíblia ainda nos lembra que o problema nunca foi a falta da profecia, mas a falta de revelação. Aí vem aquela passagem que a gente ama tanto quando o pastor prega, Gente, ninguém cansa de ouvir ele pregar sobre essa passagem, Sobre os discípulos no caminho para Emaús. Ali diz em Lucas 24:27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Imagina que Jesus estava ali caminhando com aqueles discípulos e ele não trouxe um novo texto, ele não trouxe algo novo, ele não contou algo ali que eles não sabiam. Não! Jesus, ele revelou a si mesmo dentro do texto que já existia. Ele começou por Moisés, ele começou lá falando do Moisés, do tabernáculo, ele passou pelos profetas, ele explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras, é o que está escrito, acabamos de ler, se você ver aí em Lucas 24:27, e nesse episódio aqui, ele acontece no mesmo dia da ressurreição. Nós acabamos de cantar, A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está, aleluia. Jesus já venceu a morte, mas a revelação ainda não tinha alcançado aqueles discípulos.
2 deles, né, caminhavam para Emaús, deixando Jerusalém, que era o lugar da promessa, em estado de frustração, confusão. Eles estavam ali vivendo um luto espiritual, quando a ordem era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles conheciam os fatos. Eles sabiam que Jesus tinha sido crucificado, sim. Eles sabiam que o túmulo estava vazio. Eles tinham ouvido testemunhos. Eu não acredito muito, né? Sabiam que Jesus tinha ressuscitado, não, porque foi no dia da ressurreição. Mas ainda assim, eles diziam, né? Nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. Olha como eles estavam. E isso é muito forte. Eles tinham a informação, mas eles não tinham a revelação. Eles tinham o texto, mas eles não tinham o discernimento para entender aquele texto. Então o problema não era a falta de conhecer a palavra, não era a falta, digamos hoje, né, de Bíblia. Jesus não aparece primeiro com glória, ele apareceu naquele caminho com eles, ouvindo, perguntando, permitindo que eles falassem. E então ele declara, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Está em Lucas 24, 25. E o problema não era a incredulidade total, porque eles não eram incrédulos total. Era algo parcial, né? Em parte eles creram, mas em parte desanimaram, não creram na promessa. O problema não era então essa incredulidade total, era crer parcialmente, sem alinhar o coração ao plano de Deus completamente. O Senhor está falando nesse lugar. Eles criam em um Messias vitorioso para aquele tempo politicamente. Mas eles não discerniam um Messias que tinha que sofrer e que ele era o Redentor e ressurreto, que ele ia ressuscitar. Eles não esperaram, era o dia da ressurreição. E o efeito disso foi imediato, naquele tempo foi imediato, porque quando Jesus, né, se revelou, eles falaram entre eles, está no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as escrituras? A escritura arde, ela queima no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito, quando Jesus é revelado. Sem ele, a letra cansa. Mas com ele o nosso coração queima, pega fogo. Aleluia, o verbo que sempre existiu é Jesus e nos fortalece ainda hoje, e neste ano nós vamos mergulhar em conhecer Jesus em toda a escritura. Nós vamos ver aonde ele está e o que ele está nos ensinando em cada palavra. Glória a Deus. João declara algo que sustenta toda a nossa fé. Nós cantamos já no primeiro verso aqui da música. No início era a palavra. Aleluia! João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais adiante, em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Aleluia! O verbo não começou lá em Belém, quando ele nasceu. Não. O verbo sempre existiu. E agora, esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, ele está nos chamando a cada um de nós para permanecer, não de qualquer maneira, mas permanecer de pé em um tempo de aceleração espiritual. Vocês lembram quando nós falamos do processo da aceleração, como que era, que desestabiliza, que a gente não vê, mas a gente sente. Se a gente não tomar cuidado, né? Dependendo da postura, da posição, do lugar aonde nós estamos, a gente pode cair. Então,
agora, né, o Senhor nos chama para estar nesse lugar, nessa posição. E é assim que nós começamos aqui o ano, posicionados espiritualmente. Por isso que a palavra para nós, para 2026, ela está baseada em Efésios 6. No versículo 10, diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo aqui, ele não diz fortaleçam-se nas circunstâncias, quando tudo estiver bem. Ou então ele não diz também fortaleçam na experiência do passado. Fortaleçam-se no título, no status, no seu pagamento. Não. Porque em tempo de aceleração, experiência não sustenta ninguém, título, status não protege ninguém e passado não faz nada com você, não te blinda de nada. Então, esse ano vai exigir de nós força renovada, não força acumulada, renovada, buscando renovo, discernimento de tempo, saber que a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Efésios 6:12. E em tempos, né, de transição acelerada, irmãos, quando eu falar isso daqui, você vai ver os dias de hoje cair assim, pá, na sua frente. Nesse tempo de transição acelerada, em processo de aceleração, é que nem quando você tropeça e vai cair, parece que a sua vida passa assim na sua frente, quando você vê um perigo, né, que você pensa que você vai morrer, aí você vê a sua vida passar assim, desde o dia que você nasceu, até aquele momento na sua frente, na sua mente, é muito rápido. Então, nesse tempo de transição acelerada, olha, pessoas mudam, guarde bem isso, pessoas mudam. Sistemas que sustentam tudo entram em colapso. Relacionamentos se redefinem, transforma, muda, toma outro rumo. Quem não discerne, quem não procura conhecer, entender isso, fica personalizando o conflito espiritual. Mas quem tem o discernimento disso, entra em oração mais profundo, ora mais, busca mais a Deus, busca mais discernimento em Deus. Então esse não é um ano da gente ficar reagindo, vai ser um ano da gente resistir e permanecer de pé. A armadura, né, de Jesus, que é vestir Jesus, que nós já falamos disso bastante, sempre falamos. A armadura de Efésios é vestir Jesus. Paulo, ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poder o quê, gente? Ficar firmes. A armadura, ela não é um discurso, ela é expressão prática. É a prática na nossa vida de Jesus, de Cristo em nós. O cinturão da verdade que aponta para Jesus, que disse ser a verdade. A couraça da justiça, ela aponta para a justiça que não vem de nós, mas vem de Cristo. As sandálias da paz, ela aponta para o príncipe da paz. O escudo da fé nos lembra que a fé é a confiança em quem ele é. O capacete da salvação protege a nossa mente em um tempo de confusão. E a espada do Espírito não é versículo solto, é palavra revelada. Por isso, Paulo, né, ele conclui isso dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões. Aleluia! Então, 2026 não será sustentado por eventos, mas por uma vida constante de oração. Eu quero ouvir vocês contando, eu orei, enquanto eu orava, o milagre aconteceu, Deus respondeu a minha oração. Aleluia! É isso que o Senhor quer para nós em 2026. Firmados na palavra, mergulhando, buscando conhecer Jesus profundamente, quem Ele é.
Oh, é tanto para falar, mas é tanto para falar. Meu Deus, glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Sempre nessa ordem, em cima da palavra, em cima daquilo que Deus liberou para nós. Nós oramos por nós, pelo nosso pessoal, né? A nossa vida pessoal com Deus. Aí nós oramos pela nossa família, pela nossa igreja, pelos irmãos, pelas nações, pela cidade, e assim conforme o Espírito Santo de Deus vai movendo, né? Que você possa aí estar se juntando a essa oração, orando as causas que o Senhor coloca no seu coração. Mas se de repente você não tem todas essas causas alinhadas, concorde com a oração. Nisso há unção, nisso há poder, nisso há um rio poderoso correndo entre nós, uma unção que faz as coisas acontecerem. Aleluia, a presença do Senhor é conosco. Glória a Deus. Oh Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por essa conexão, por esse céu aberto. Obrigada pela presença dos anjos ministradores do Senhor aqui em cada ambiente, Senhor, aonde essa palavra está sendo ouvida. Obrigada, Senhor, por esse fogo aceso no altar. Obrigada, obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença no nosso coração. Nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós não queremos viver apenas da letra, não, mas nós queremos viver de toda a palavra que procede da tua boca, e nós reconhecemos, Senhor, como falhos que somos, que muitas vezes nós lemos sem ver o Senhor, nós ouvimos sem discernir a tua voz, e nós, Senhor, livra-nos, livra-nos, livra-nos de tropeçar, Senhor, de ensinar sem contemplar o Senhor na palavra, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor seja a revelação completa. Ó Deus, nesse ano que o Senhor venha a ser revelado para nós através da tua palavra, de todo ensino, Senhor, e de toda ministração. Espírito Santo de Deus, abre nossos olhos para vermos Jesus em toda a Escritura. Revela o Senhor Jesus de Gênesis, na lei dos profetas, nos evangelhos, nas cartas paulinas, Senhor, nas cartas, no evangelho completo. Fortalece-nos, ó Deus, no seu forte poder. Declaramos, Senhor, declaramos que em 2026 nós não vamos caminhar, Senhor, na palavra sem revelação, de forma alguma. Nós queremos caminhar na palavra revelada. Em nome de Jesus nós clamamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos nossas famílias nesse momento diante do teu altar. Ó Deus, vem visitar as casas, os lares que estão tão cansados, que estão, Senhor, tão fadigados, que estão nesse momento de transição e aceleração, se sentindo pressionados, ó Pai, por todo esse movimento que está acontecendo pelas nações, ó Deus. Nessa atmosfera, ó Deus, onde mais e mais decretos, onde mais e mais fatos, onde mais e mais aproxima a sua vinda, onde mais e mais, Senhor, profecias se cumprem. É um tempo de aceleração espiritual, Pai, que muitos não discernem. Por isso as famílias estão cansadas, se sentindo, Senhor, pressionadas, oprimidas, Pai. Ajuda nessa hora, entra nos lares, Senhor, aonde é necessário essa visão, esse discernimento, esse ajuste, que o Senhor Jesus venha a ser o fundamento. Nessas famílias, ó Pai, nas nossas casas, nos nossos familiares, aonde há confusão, que a verdade do Senhor venha a ser, Senhor, a luz ali que dissipa toda treva, toda escuridão, aonde há peso, que manifesta a justiça do Senhor, que vem do Senhor Jesus, aonde há ansiedade, que seja estabelecido o evangelho da paz. Vem, Senhor, nesses lugares. Nós declaramos que as nossas famílias, nossos familiares vão permanecer em
pé na tua presença, vão se encontrar contigo, vão se render à tua voz, ao teu chamado, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que o poder do Espírito Santo de Deus vá, visite, Senhor, aqueles que ainda não voltaram os olhos para o Senhor, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que venham conhecer, Pai, que o teu Espírito Santo movimenta, Senhor, faça agora um movimento, Senhor, para que eles sejam atraídos para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por familiares e irmãos na fé, Senhor, que se afastaram da tua casa, da tua presença, aqueles que esfriaram, se afastaram da igreja, mas, Senhor, afastaram também da revelação de quem o Senhor é. Ó Deus, assim como o Senhor se revelaste aos discípulos no caminho para Emaús, Senhor, vem, Senhor, e se revela novamente a eles. Que, Senhor, a Escritura, a Bíblia, a palavra, volte a queimar novamente no coração deles. Que ninguém, Senhor, se perca nesse momento da aceleração, ó Pai. Que eles possam correr para o Senhor e correr, Senhor, ouvir a tua voz e correr para os teus braços novamente, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos nesse momento pela tua igreja. Livra-nos, Senhor, da palavra sem a revelação do Senhor no ensino, Pai. Do ensino sem vida, sem fogo. Ó, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra disso. Vem fortalecer, Senhor, os pastores, os líderes no Senhor e no seu forte poder, Pai. Guarda as mentes deles, ó Deus, seus corações, suas casas, suas famílias. Levanta, Senhor, uma igreja madura, ó Deus, que tem fome, tem sede de ti, que permanece de pé, que tem discernimento, que te busca, que te ama. Dê força ao pastor, Senhor, desse ministério, Pai, o pastor Nelson. Visita ele nessa hora, toca nele, renova suas forças, abre mais e mais e mais os seus olhos espirituais, Senhor, que ele possa, Senhor, ser aquele, ó Deus, usado com toda liberdade, Pai, ousadia no Espírito, para nos orientar, nos guiar no caminho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós levantamos, Senhor, um clamor nessa hora pelas nações, em meio, Senhor, aos colapsos, às ameaças de guerra, os conflitos, nós declaramos que Jesus Cristo reina. Jesus Cristo é Senhor, que o teu reino se manifeste, Senhor, com verdade, justiça e paz sobre todas essas nações, Pai. Libera uma palavra, Senhor. Uma palavra para essas nações, Deus. Que o teu reino se manifeste com a verdade do Senhor, com a justiça e a paz de Cristo, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, nós queremos orar por Israel, em meio, Senhor, ao crescimento desse antissemitismo, Pai, mundial que está acontecendo. Nós reconhecemos que o Senhor é fiel à sua aliança. Nós clamamos pela proteção, pela justiça e pela paz do Senhor, acima de tudo, pela revelação de Jesus, o Messias prometido, o esperado. Ó Deus, abre os olhos deles, haja revelação de quem tu és sobre Israel, Pai. Guarda, livra eles do mal, Deus, sobre toda a terra, onde estiver agora um levante contra eles, ó Pai, que o Senhor possa estar ali, livrando, guardando do mal, e que os olhos deles se abram para a revelação de quem tu és, Pai. Nós oramos nessa hora pela Nigéria, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, essa terra. Ó Deus, tantos sequestros têm acontecido naquele lugar, tantos sofrimentos, Senhor, tantas famílias enlutadas. Ó Deus, declaramos que a nossa luta, como diz a tua palavra, não é contra carne e sangue, mas aonde estiver agora, Senhor, aqueles que estão cativos, haja liberdade. Vem quebrar, Senhor, vem fazer de novo o que o Senhor fez no final do ano passado e em toda a história da humanidade. Vem, Senhor, interromper, Senhor, todo ato, Senhor, que quer culminar em tragédia, de violência, Senhor. Que haja agora, Senhor, uma palavra liberada do céu dizendo: pare agora, cesse agora toda violência, Senhor, e haja libertação, Senhor, daqueles que estão
presos, ó Pai, que eles possam voltar para as suas famílias, e as famílias que estão sofrendo, Senhor, com todas essas situações, sejam agora consoladas pelo Teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor, a igreja perseguida na terra. Nós declaramos que Jesus Cristo ainda reina, Ele reina, Ele reina, e Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Maranata, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a nossa vida, vem sobre, Senhor, a nossa casa, a nossa família, vem sobre toda a estrutura, Pai, humana. Deus amado, e desfaz tudo aquilo que é humano, estabelece o Teu reino, seja feito o Teu querer, a Tua vontade, assim como é feita no céu, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Aleluia, é muito glorioso o mover de Deus, o que Ele está fazendo, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Eu tenho muitas expectativas por esse mover de Deus para esse ano. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Amém. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso!